Fala galera da Dev, bem-vindo novamente ao Spring Boot 2 Essentials e vamos continuar falando sobre como criar o nosso projeto na pedreiragem. Bom, agora que nós temos aqui o nosso pequeno pom.xml funcionando, o que nós vamos fazer é criar os nossos pacotes. Então, o primeiro pacote que nós vamos criar aqui dentro de Java vai ser um pacote chamado academy.devdojo. Vamos ver aqui, Spring Boot 2.domain. Então, esse é o pacote que vão ter as nossas classes de domínio. E vamos ver aqui o que nós podemos utilizar. Anime. Então, criamos uma pequena classe Java. Essa classe é uma classe pública, anime. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um atributo, private string name. Eu vou manter tudo em inglês. Vocês precisam aprender inglês. E vou criar aqui, eu não lembro como é que são as teclas de atalhos no Windows. Code, generate getters and setters, onde é que está essa galera? Alt insert, generate getters and setters, ou na verdade não vamos gerar o get e o set, vamos gerar apenas um construtor. E vamos criar um construtor também sem nada. Até agora, de boa na lagoa, o que nós vamos fazer é criar outro pacote aqui, delete o domain, e vamos chamar esse pacote de start. O que nós vamos fazer dentro desse pacote start é criar uma aplicação, então, como se fosse aplicação quando você utiliza o public static void main. Vamos chamar isso de application start. Legal, dentro desse application start, vamos fazer como todo o programa Java, public static void main. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui um método Spring Application.run. Então essa é a forma que nós temos de falar que esse Spring, essa classe, esse projeto é um projeto do Spring. Vamos passar aqui application start.class e qualquer argumento que nós estamos passando. Bom, então é isso que nós precisamos fazer para dizer que é um framework, é uma aplicação rodando framework Spring Boot. Quando você tentar executar, clicando aqui, você vai ver que ele deu vários problemas. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a configuração da aplicação, toda aquela configuração de propriedades, aquela configuração de classes que precisam ser executadas. Para isso, nós podemos fazer enable auto configuration. Então, utilizando enable auto configuration, você pode ver aqui que criou um binzinho. Você está dizendo que isso aqui é um Spring Bean. E a aplicação agora ela foi iniciada. Então tem várias coisas acontecendo por trás do que nós estamos vendo. Mas como você pode ver, se você tirar esse Enable Auto Configuration, essa classe aqui não vai carregar as dependências necessárias para fazer essa aplicação executar. Então, dando uma olhada aqui, você pode ver que tem algumas informações úteis, por exemplo, o processo que está executando, a porta, extremamente importante, a versão do Tomcat, e que essa aplicação foi executada, nós iniciamos em 1.9 segundos. Então, na verdade, isso é ainda muito tempo. Existem alguns frameworks, como o Quarkus, que pode reduzir isso daqui para milissegundos. Bom, então, é assim que nós fazemos para rodar. Agora, nós podemos criar um pequeno endpointzinho. Vamos criar aqui um novo pacote e vamos chamar esse pacote de controller. Bom, você pode dar o nome que você quiser, endpoint, controller, eu prefiro utilizar o nome controller. E dentro desse controller, nós vamos criar uma classe Java, bem simples. Então você pode criar aqui uma classe Java, new Java class. Nós vamos dar o nome de anime controller. E nós vamos fazer o seguinte,
nós vamos utilizar uma notação chamada REST-Controller. O que é essa notação? Essa notação, REST-Controller, se você segurar o Ctrl e clicar, você vai ver que é uma notação que fala que essa classe é um controller, então na verdade vem do lado Spring MVC, e que todos os métodos eles vão adicionar esse response body. O que esse add response body vai fazer é dizer que o retorno dos métodos que nós vamos ter dentro dessa classe são apenas strings. E é o que nós queremos quando nós estamos desenvolvendo APIs. Nós não queremos retornar, por exemplo, uma página HTML. Nós queremos retornar apenas o valor JSON daquele que representa o retorno daquele endpoint. Então você tem um controller, você tem que tomar cuidado. O controller, você pode ver, não tem um response body. Nós poderíamos utilizar e nós depois teríamos que colocar o @response_body para todo mundo. Então, só lembre dessa diferença aí. Então, Ctrl+Alt+L, você formata o código, Ctrl+Alt+O, você remove as dependências, os imports que não estão sendo utilizados. Bom, agora que nós temos o controller, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar um método que, por exemplo, vai retornar alguma coisa. Então, nós temos uma classe anime, vamos retornar um public list anime, e geralmente esse método, vamos fazer import aqui, é o list. E nós não temos nenhum argumento, o que nós queremos fazer é apenas retornar uma lista de animes. Então você pode utilizar aqui return as list or list.off, e nós podemos colocar aqui, por exemplo, new anime, e vamos utilizar um bem conhecido, e vamos utilizar um outro new anime, cheio de romance e amizade e coisas boas, bonitas. Tem um pequeno errinho aqui. Tá. Se você tiver esse problema, falando que tem que ser utilizada a versão 1.9 no IntelliJ, nós podemos configurar no Maven depois, mas por enquanto você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui na parte de módulos e só configurar aqui o módulo para utilizar versão 11, versão 11, versão 11. Nós podemos também falar aqui no Properties, no Profiles. Tá difícil. Vai. E coloca aqui Java.version 11. Vamos ver se... Pronto. Resolveu o problema. Ctrl+Alt+O. Ctrl+Shift+O, na verdade. Bom, agora quando nós iniciarmos essa aplicação, esse REST Controller, tecnicamente, ele ainda não vai funcionar, calma. Ele deveria achar para a gente um endpoint que vai listar. Esse endpoint listar tem duas formas de a gente fazer. A primeira é utilizando request mapping. Antigamente você tinha esse request mapping, onde você tinha que falar qual é o método que você quer representar. E se você quisesse alguma coisa, por exemplo, dizer que esse cara está no caminho path list, você faria desse jeito. Então isso aqui é o equivalente a você acessar localhost, a porta, que no nosso caso é 8080. O nosso anime está rodando sem contexto. Quando eu digo sem contexto, significa que não tem aquele barra em um determinado nome. Porque se você ver aqui, ó, context path é vazio. Então se tivesse, por exemplo, alguma coisa aqui Spring, nós teríamos que acessar aqui via contexto Spring. Então como não tem nada, nós acessaríamos diretamente para ver esse list aqui. Porém, nós precisamos ainda utilizar um request mapping para esse anime controller. Ou seja, eu quero que todo mundo que for acessar, acesse aqui tipo anime e o método que nós temos aqui dentro desse cara. Então, para isso, eu coloco aqui o request mapping no nível da classe. Dessa forma, eu consigo separar os meus controllers de uma forma mais
organizada. E posso falar aqui que dentro desse request mapping nós vamos ter anime. Até o fim desse curso eu vou melhorar minha digitação no Windows de novo. O que significa? Quando acessar anime, lista, nós vamos acessar esse endpoint. Mas, como você pode ver aqui, isso daqui já está depreciado, né? Tem uma forma melhor de fazer, que é utilizando get mapping. Então, add get mapping possibilita você reduzir um bocado de código. Legal, agora que nós temos esse endpoint, nós podemos iniciar aqui o projeto novamente. Então, você pode clicar em Run aqui ou aqui, tanto faz. Então, como eu já executei aqui, vamos rodar aqui. Você pode ver que acessou. Agora vamos tentar acessar a aplicação aqui. Localhost, 2 pontos. Eu vou copiar aqui a aplicação. 8080. List. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é 404. Por que nós temos esse 404? Bom, lembra que o Spring ele trabalha fazendo a leitura das classes, né? Então, ele faz essa configuração para saber o que é um Spring Bean, o que não é Spring Bean, tipo, onde estão seus endpoints, através do pacote. Então, o nosso Application Start, quando você for para a parte de geração do Spring, diretamente do Start da Spring do I/O, você vai ver que esse cara não vem aqui nesse nível, dentro do subnível, ele vem diretamente no root do pacote. Então, certo seria esse Application Start está aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos só dizer aqui que eu quero utilizar um Component Scan. E eu quero falar, olha, eu quero que você faça o Component Scan do pacote academy.devdojo.springboot2. Então eu estou forçando ele a fazer esse scan aqui, e você pode ver aqui ó, que agora esse é um endpoint reconhecido. Por quê? Porque o scan do Component Scan vai passar por todas as classes que estão dentro do pacote Academy Spring Boot, DevDojo Spring Boot 2, e como nós temos esse REST Controller que tem essa notação aqui, add controller, e dentro de add controller nós temos esse component, significa que esse é um component do Spring. Legal, vamos iniciar novamente a aplicação, restarta, e vamos voltar aqui e atualizar. Bom, agora nós temos aqui um erro 500. Bom, erro 500 é simples, é erro de servidor. Se você voltar aqui, você vai ver que nós temos um problema na serialização. Então, vamos subir aqui. Ele está falando aqui que no serializer foi encontrado. Quando você vê esse tipo de erro, geralmente é porque você esqueceu de colocar o get e o set. Então, vamos voltar aqui no nosso domínio, porque o Jackson, que é o serializador oficial utilizado pelo Spring Boot, ele vai tentar criar os atributos JSON utilizando o get e o set. Então você criou um anime, você tem um objeto, mas você não tem como pegar aquele objeto. Então a gente pode utilizar aqui o alt insert e gerar aqui o get e o set. E agora você inicia a aplicação novamente. Eu apertei Ctrl F5. E vou atualizar aqui esse cara. E nós temos aqui o valor da nossa lista com o nome DBZ e Berserk. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Dessa forma, vocês conseguem criar uma aplicação Spring sem nem mesmo utilizar o Spring.io. Então é assim que funciona por debaixo dos panos o Component Scan e o Starter que nós temos aqui dentro do nosso pom.xml. Bom, então é isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!